Olá, está no ar mais um JR Entrevista. Hoje recebemos aqui no estúdio o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Prefeito, muito bem-vindo. Obrigada pela presença do senhor aqui com a gente. Obrigado, Lívia. É a primeira vez que eu estou vindo aqui. Eu sou um frequentador assíduo da Record lá em Porto Alegre, mas aqui no estúdio é a primeira vez. Muito bem-vindo. Prefeito, vamos começar falando justamente sobre a questão das enchentes que assolaram não só Porto Alegre, mas Correto. todo o estado do Rio Grande do Sul em maio do ano passado, né? Correto. Foram mais de 200 mortes em todo o estado, né? Milhares de pessoas ficaram desabrigadas e hoje a capital do estado vive um certo temor de que o desastre climático se repita. De lá para cá, o que foi feito para reconstruir a capital gaúcha? Lívia, primeiro foram momentos muito difíceis para todos os gaúchos, e especialmente para os gestores, né? Esse desastre climático foi o maior do Brasil e que abateu no Rio Grande do Sul, atingindo mais de 400 municípios. E Porto Alegre é banhado por 4 rios, né? E esses 4 rios é formado por mais 22 afluentes. E como choveu enormemente na cabeceira desses rios e nesses afluentes, a quantidade de água que chegou foi absurda. Então, as chuvas começaram no dia 27 e já em maio nós tivemos grandes problemas, já no início de maio, em Porto Alegre. 27 de abril as chuvas começaram. A cidade tem 50 quilômetros banhado pelo Guaíba e lá em 41 teve uma grande enchente, um pouco menor, mas também uma grande enchente. E nasceu, então, na década de 70, uma proteção de cheia parcial, porque não é em toda a cidade, e que vinha da Zona Norte até passando um pouco o centro histórico. E esse sistema nunca tinha sido testado com essa ferocidade, com essa quantidade de chuvas. E ele se mostrou, né, insuficiente. É um programa feito pelo então DNOS, Departamento Nacional de Obras e Saneamento, um órgão do governo federal, porque proteção de cheias é uma competência do governo federal. Esse órgão já não existe mais. Então, o sistema mostrou-se insuficiente para onde tinha sistema de proteção e também a cidade foi tomada em outras partes onde não tinha proteção. Bom, então, o desafio primeiro, né, de todos nós era salvar vidas. E aí eu preciso aqui, num programa nacional, reconhecer a força do voluntariado do Brasil, do mundo. E se não fosse os gaúchos e gaúchas e os brasileiros, nós não teríamos salvado tanta gente. Então foi talvez a maior desorganização que eu conheci, que transformou-se na maior organização de salvar vidas. Então era gente com jet ski, era gente com barco novo, com barco velho, era gente de jipeiro, os animais, os seres humanos, e chegavam. Então nós chegamos no momento do pico, ter 15 mil pessoas nos abrigos em Porto Alegre e umas 15 mil pessoas que passaram pela triagem, mas que foram para um amigo ou para uma cidade vizinha. Então, esse foi o desafio primeiro, salvar vidas. Bom, o segundo desafio continua sendo reconstruir vidas. Nós hoje temos um programa em Porto Alegre chamado Estadia Solidária. A gente está pagando R$1.000 por mês para essas famílias morar com o vizinho, com um amigo, com um parente, enquanto a casa ou não é reconstruída ou tem uma casa nova. Qual foi o acerto feito entre Estado, município e a União, né? Cada um com várias competências, mas a questão da habitação ficou acertado que o município fazia o laudo, o cadastro, manda para Brasília e Brasília aprova esse laudo e faça uma governança para comprar uma casa num programa chamado Compra Assistida, que é feito pela Caixa Federal, ou construção da Minha Casa Minha Vida. Aí você sabe, tu é experiente, jornalista, sabe que a burocracia no Brasil é uma coisa terrível, terrível, de qualquer governo, terrível, tá? Então, entre um comando e uma realização, há um tempo enorme. Então, nós temos hoje 9, 10 mil laudos prontos de casas que precisam ou ser totalmente refeitas ou várias delas são famílias que não podem voltar. Então, esse é um desafio que está posto e houve até agora 500 compras assistidas até agora, tá? Bom, nós estamos trabalhando, do ponto de vista da proteção de cheias, com 2 pilares. Primeiro, são as obras emergenciais, são aquelas obras que foram destruídas pelas chuvas, e aí envolve diques, envolve portões, envolve comportas, envolve muros, né? Envolve casas de bombas. Isto, nós estamos falando de 650, 700 milhões, que são as obras emergenciais, para recolocar o sistema minimamente em funcionamento naquilo que ele estava antes. Bom, então isso está em andamento, várias obras, várias obras.
Qual é o segundo desafio? Nós contratamos um especialista, né, tem um bom know-how nesse processo, que é da URGS, foi aposentado, e ele está refazendo o sistema de proteção de cheia baseado na chuva que foi de maio, porque o sistema que foi construído foi na chuva de 41. Então, você vai ter um novo sistema. Então, aí, você não depende só de Porto Alegre. Por quê? Porque uma proteção de cheias, ela tem que basear na bacia. A bacia é a composição dos rios e dos seus afluentes. Então, não basta uma obra de uma cidade para ter proteção de cheias. Se obras outras não foram feitas ao longo dessa bacia, automaticamente não tem cidade que resiste uma cheia do tamanho dessa. Eu estou voltando da Holanda, né? Os holandeses têm uma experiência milenar, né, em proteção de cheias. É um país, aliás, os holandeses que mais usam lá é o seguinte: Deus criou o mundo e os holandeses é a Holanda. Então eles têm, os primeiros diques da Holanda têm 1000 anos de existência. E é claro que nada se copia e cola de gestão, mas a gente deve observar boas práticas em outros lugares. Então, o que dá para dizer que eles têm lá que consolidou e por isso eles criaram esse sistema? Eles não fazem nada no achismo. As universidades de engenharia que dizem o caminho é por aqui e testam tudo. O governo relaciona bem com as universidades e acolhe o que as universidades fazem. E o setor privado executa aquilo que a engenharia e aquilo que o governo e a engenharia fizeram. E aí um país que tem dinheiro. Então nasceu, né? Então eles têm um programa nacional, e esse programa nacional tem 23 bacias. O Rio Grande do Sul é um estado que tem 280 milhões de metros quadrados, de quilômetros quadrados. E a Holanda é um país que tem 1/6 do Rio Grande do Sul, mas tem 17 milhões, né, de habitantes. Então é um país pequeno. Então eles fizeram uma proteção de cheias, em todo o país. Então eles desenharam o Brasil, desenharam a Holanda e disseram: como é que a gente faz para proteger a Holanda? E aí eles têm obras em todos esses municípios, uma casada com a outra casada com a outra, e com isso eles fizeram uma proteção de cheia do mar, né, para a área interiorana e para as cidades também. Então, o Brasil precisa, estou falando tudo isso para dizer o seguinte: o Brasil precisa se despertar que esse novo normal chegou, o aquecimento global é uma realidade do mundo inteiro, não é uma questão só nossa. O Brasil tem 210 milhões de brasileiros, 86% vivem nas cidades, pessoas que moram em pé de morro, embaixo de fio de alta tensão, em áreas alagáveis. Então, o Brasil precisa ter um plano nacional de proteção de cheias, climático, e precisa dialogar com os municípios, com os estados, porque, vamos combinar, o Brasil arrecada muito, gasta mal, e tem que ter dinheiro para a proteção de cheia, tem que ter dinheiro para a questão climática, e tem que ter um programa nacional casado com as realidades locais. Então, eu, como prefeito, vou ser incansável com a nossa equipe, junto com a sociedade, para entregar uma cidade mais forte, uma cidade melhor, mas nós sozinhos não damos conta. Agora, prefeito, falando do aeroporto Salgado Filho, né, todas as operações já foram retomadas, ele já está funcionando normalmente, inclusive para voos internacionais. Algo precisa ser feito ainda no aeroporto? Olha, uma cidade e um estado sem aeroporto, a sua economia, os seus negócios vão ladeira abaixo. Nós perdemos muita arrecadação, você, né, perdeu de um lado a arrecadação, o Rio Grande do Sul tem né, digamos assim, especialmente a Serra Gaúcha, é um atrativo turístico muito grande. Então, o aeroporto demorou um pouco para negociar a Infraero com o aeroporto. Nós, os agentes políticos, deputados, vereadores, prefeitos, governador, ajudamos muito nisso com a presidência da República, porque sem aeroporto a economia... Então, isso demorou, porque dependia de um acordo para aportar recursos ou estender o contrato da concessionária. Então, essa obra terminou. No primeiro momento, era voos nacionais e agora também voltaram os voos internacionais. O aeroporto é operado pela Fraport, uma empresa, né, que opera vários aeroportos do mundo. A pista foi estendida, né, nesse processo de uma obra pesada lá atrás, é importante para o Rio Grande do Sul. Então, isso está funcionando. Agora, se eu me perguntar o seguinte,
Está tudo resolvido na cidade do Rio Grande? Claro que não. Mas nós, né, voltamos a crescer, os negócios voltaram a abrir. Nós tivemos 150 mil toneladas de lixo só nessas áreas que foram atingidas. Nós concedemos desconto de IPTU, desconto da água, esgoto para toda essa região. O governo federal entrou com microcrédito, entrou com Pronamp. Ou seja, foi um conjunto de medidas para que a cidade fosse retomando. Agora, especialmente uma região, que é a região do 4º Distrito, uma região que trabalha muito com polo cervejeiro, muito com inovação, né? Entre outros bairros atingidos, tem muitos desafios pela frente. E aí eu respondo a tua pergunta, feita na abertura. Nós precisamos dar segurança ao cidadão, aos investidores. Então, a nossa gestão tem muitos desafios, mas eu sempre digo, a primeira delas é deixar uma cidade segura do ponto de vista de proteção de cheias, porque isso vai fazer com que ninguém vai investir numa área alagada, na área que foi alagada, se ele não sentir segurança que, de novo, isso possa acontecer. Então, esse desafio é da cidade, mas é do governo federal, é do governo estadual, porque a proteção de cheias não compete a apenas um ente. A macrodrenagem, a microdrenagem, o arroio, isso é conosco, prefeito. Agora, a proteção de cheia depende de obras que não é só da prefeitura. Você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Prefeito, qual foi o impacto econômico e social das enchentes em Porto Alegre? Quais são os atuais incentivos que o governo municipal oferece para aqueles que tiveram que reconstruir a vida? Sim. Bom, primeiro nós tivemos 165 mil residências atingidas, famílias atingidas, milhares de empresas atingidas. Então, o impacto econômico e social, né, foi enorme, né, enorme. Como eu dizia antes, no bloco anterior, só de casas destruídas totalmente ou parcialmente foram mais de 9 mil. Então, empresa, o que aconteceu na pandemia? Né? Acho que a população entende comparativos. Na pandemia, as empresas ficaram fechadas, mas não perderam seus estoques. Estas regiões atingidas, todas elas são regiões, né, que tinham muitos negócios. Então, você imagina uma cervejaria que, né, o empresário investiu lá 10 milhões, 5 milhões, foi tudo fora. Então, para recuperar isso, o município tem limitadores, né? Então, o nosso limite foi não cobrar o IPTU de maio até dezembro. Os que tinham pagos, nós estamos devolvendo o IPTU de 2025, isso importa 180, 190 milhões. Nós também tiramos a taxa de lixo, tiramos a água também nesse processo. Então, esse é o incentivo municipal e a limpeza toda que foi feita pela cidade, gastamos mais de 100 milhões de reais para limpar a cidade. Bom, do ponto de vista do governo federal, teve várias linhas de créditos, né? É claro que o empresariado sempre quer mais, né? Os créditos no Brasil, por mais que você lança, sempre tem insuficiência. Mas vários dessas empresas acessaram linha de crédito, para poder pagá-lo. O Pronamp te dá um desconto, entendeu? Então, mas nem todas conseguiram isso, O governo do estado lançou um microcrédito pequeno, né? Uma grande coisa, do ponto de vista do valor, mas para as microempresas, que também está em andamento, não é? E eu agora vou mandar para a Câmara de Vereadores um projeto para reavaliar as plantas de valores, porque o IPTU, que é o Imposto de Propriedade Territorial Urbano, ele é calculado no valor da tua casa, do apartamento. Então, como a enchente bateu, esses imóveis todos perderam valores. Então, não seria justo que eu cobrasse, a partir de agora, se uma casa valia 1 milhão, talvez a sua valia 700, valeu 600. Então, tudo isso está sendo... Então, tudo o que é possível do ponto de vista do nosso município, nós estamos fazendo. A outra coisa é o plano diretor. O plano diretor, eu considero que é a lei mais importante do município, porque ela ordena o solo urbano. Então, ela está sendo revisada esse ano e levará muito em conta esse trabalho das bacias hidrográficas. Então, esse é o que está em curso. Agora, é claro, né, que eu volto a dizer, o Rio Grande do Sul conseguiu aqui
o Congresso votou a dívida do Rio Grande do Sul, que é uma dívida pesadíssima, né? Não houve perdão de dívida, e o acordo feito nessa lei é que o dinheiro do pagamento desse juro por 3 anos, ele deve reverter para obras de reconstrução do Rio Grande do Sul. Então, nós escrevemos vários projetos também, como prefeitura, das 497 municípios do Rio Grande do Sul. Nós também escrevemos projetos e estamos aí numa fase de negociação com o governo. Por quê? Porque o dinheiro de Porto Alegre é curto. O nosso orçamento é 12 bilhões para este ano, em curso de 12 bilhões e meio. O prejuízo da cheia é o orçamento da prefeitura. Então, nós já colocamos 600 milhões. Desses 600 milhões tem uma pequena parte do governo do estado, tem uns 140, 150 milhões do governo federal e o restante é o orçamento do município. Aí eu fiz incentivo, dei desconto em dívida para as pessoas pagarem as suas dívidas, ou seja, porque esse dinheiro não estava em nenhum lugar, ou seja, ele não estava previsto uma cheia, ele não estava previsto com um desastre. Então, nós temos que arrumar esse dinheiro, né? Inclusive, vamos ter muitos problemas esse ano nas finanças do município. Prefeito, o governo federal fez no fim de janeiro um balanço das ações no estado do Rio Grande do Sul. Foram destinados mais de 80 bilhões de reais ao Rio Grande do Sul, já considerando os juros de dívida do estado com a União. Qual foi o impacto desse recurso para a capital? Lívia, eu acho que os recursos do governo federal são bem-vindos, né? Eu não gosto de entrar nessa discussão de disputa entre governo federal, estadual e municipal em nenhum momento, e muito menos de crise, né? Porque às vezes o governo federal apresenta uma conta, o estado apresenta outra, a prefeitura apresenta outra. Eu acho que isso não é, para mim não é a questão central, não. O governo levou em conta, por exemplo, então, por exemplo, o que o município recebeu de recursos, né? E o que o cidadão recebeu? Por exemplo, o auxílio reconstrução, que foram as famílias atingidas, né? Porto Alegre entrou com 150 mil inscrições. Até há pouco tempo tinha recebido 70 mil pessoas, tinha recebido aqueles 5 mil por ter perdido a casa, né? Bom, depois, do município, a União repassou, por exemplo, a todos os municípios atingidos, antecipou o Fundo Municipal dos municípios, que deu naquela época 30 milhões. Aí teve a questão dos equipamentos da saúde. Então, quer dizer assim, uma coisa é o dinheiro para o cidadão, outra coisa é o dinheiro que entrou no CNPJ da prefeitura, né? Então, da prefeitura não entrou muito dinheiro, mas entrou dinheiro de outra forma para o cidadão. Agora, numa crise como essa, por mais que você bota recursos, sempre vai ser insuficiente. Então, eu acho que é hora de união de todos nós, né? Eu tenho trabalhado desse jeito, né? Acho que nós não devemos, em nenhum momento, entrar em brigaçada, e muito menos num momento como esse. Então, estamos fazendo a nossa parte. Estamos buscando que o governo do estado faça a sua parte, que a União faça a sua parte, até porque o cidadão que está nos assistindo aqui, ele não entende nada dessa maçaroca do que é União, do que é Estado, do que é município, que às vezes a casa foi reconstruída, se tem água na torneira, né, se o emprego dele voltou. Então, é isso. Então, o desafio nosso é muito grande de reconstrução, mas eu poderia dizer que, de todos que estão postos hoje, a questão habitacional, para a minha cidade, é o mais desafiador. Porque são famílias que precisam ser acolhidas em outros locais, porque não podem voltar para onde estavam, e que aí tem um caminho muito longo para chegar lá entre o anúncio da habitação e a chave da habitação. Porque também tu tem que levar em consideração, você imagina uma pessoa que nunca pagou IPTU, que nunca pagou água, que nunca pagou luz, que vive da separação do lixo. Tu vai comprar um apartamento, tu acha que ela vai ter condições para pagar condomínio? Não vai ter. E que vai ter condições de renda para trabalhar no seu apartamento, também para separar. Então, não basta dizer que vai comprar casa, tem que olhar a realidade da pessoa. Esta pessoa pode ter condição de ir para um condomínio, essa não tem condições. E aí também, né, uma das questões que eu tenho discutido muito com a Caixa Federal e com o Ministério da Cidade, é que você tinha que flexibilizar um pouco mais a compra dos imóveis nas regiões. Por quê? Eu nasci ali, eu vivi ali, eu não quero sair dali, então não adianta me dizer, eu te arrumo um apartamento ou uma casa
para um bairro daqui, distante a 20, a 30 quilômetros, onde eu nasci, tenho a minha vida. Então, isso não é automático. Então, essa governança, ela é diária. Eu sou um prefeito muito presente. Aliás, acho que fui reeleito, né, tentar me tirar para Cristo ali, né, determinadas redes sociais, dizendo que o prefeito não tinha feito seu papel. Não, eu fui o prefeito mais presente nessas enchentes, trabalhei os momentos mais difíceis da minha vida, né, como gestor, como fui vereador, vice-prefeito, deputado, prefeito reeleito. Olha, numa crise, eu sempre digo, a decisão melhor é a mais rápida. A cidade chegou um momento, Lívia, que não tinha água, não tinha remédio, não entrava ambulância, não saía ambulância, o lixo não saía e todas as entradas, só tinha uma entrada que levava 7 horas para acessar a cidade. Eu tive que derrubar uma passarela, acho que vocês todos acompanharam a derrubada daquela passarela, numa madrugada, com muitos engenheiros ao meu lado, e os engenheiros todos assustados, prefeito, mas pode derrubar a rodoviária, pode cair um prédio. Olha, que caia prédio, que caia a rodoviária, não deixa ninguém, isola o local, e nós temos que derrubar essa passarela, porque senão não entra caminhão alto, e não entrando caminhão alto, não entra comida, não entra remédio, não entra ambulância. Então, assim nós trabalhamos, e juntos nós estamos recuperando a nossa cidade. O JR Entrevista vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua a conversa com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Prefeito, o senhor tem vindo a Brasília com frequência. O que tem trazido o senhor tanto aqui à capital? Lívia, o Brasil ainda é muito Brasília e menos Brasil, né? A concentração política e econômica está muito no governo central. Então, os prefeitos são muito dependentes na área da saúde, da questão habitacional e tantos outros desafios, né, do governo central. Então, eu faço parte da Frente Nacional de Prefeitos, junto com vários outros prefeitos, e nós temos aqui demandas históricas. Por exemplo, né, mobilidade urbana, humana, né, isso é um desafio hoje, que depois da pandemia não tem como você não botar dinheiro público para poder o transporte funcionar. E nós temos uma reivindicação histórica, que é aquele dos 65 mais, que quem tem essa idade hoje é uma lei federal, isso custa hoje 5 bilhões para o Brasil. Então nós, prefeitos, para não subir muita passagem, nós temos que botar dinheiro público. A passagem de Porto Alegre hoje seria quase R$7 se eu não botasse 150 milhões por ano. Mas quem deveria botar boa parte desse dinheiro é o governo central, porque a lei é federal, foi feita e não foi paga até hoje. Então, desafios como esse nos fazem estar em Brasília, articulando, participando também com os deputados, com a bancada gaúcha, que são 31 deputados, 3 senadores, as emendas parlamentares, que é uma realidade do Brasil também, você tem que conviver e tentar buscar para o seu município. Então, isso me faz vir aqui, às vezes até 2 vezes por mês. Às vezes correndo, no bate e volta, às vezes um pouquinho mais. E, além disso, é claro, articulando lá muitas reuniões por videoconferência aqui em Brasília também. Então, essa é a vida dos prefeitos, né? Prefeito que não se mexe aqui em Brasília fica só com orçamento ordinário, que sempre é insuficiente para poder dar conta de milhares de demandas. Prefeito, para terminar nossa conversa, aproveitando a presença do senhor aqui com a gente, ano que vem temos eleições. O senhor sai candidato ano que vem? Quais as expectativas para 2026? Que bom que tem eleição, né, Lívia? Que bom, a democracia de Iltut é o pior dos regimes, exceto os outros. Acho que eleição é muito importante, né? Olha, eu fui prefeito em 2020, fui eleito no meio da Covid, e momento muito difícil, e juntos em Porto Alegre nós reerguemos a cidade e transformamos uma cidade empreendedora, uma cidade que atraiu muitos investimentos, e vivíamos um momento espetacular e veio a cheia. Então eu fui o prefeito que comecei, como todos os demais prefeitos, com o Covid, e no meu caso terminei o mandato numa outra crise climática terrível. Então, eu sou candidato a ser um bom prefeito, um segundo mandato, é disso que eu estou tratando diuturnamente, e vamos continuar, estamos no início do mandato. Eu fiz uma transição, né, dentro do próprio governo, porque eu acho que nem tudo está correto, nem tudo está certo, e eu reconheci isso na campanha, eu sou candidato exatamente para poder fazer mais, fazer melhor, corrigir o que não precisa ser corrigido, melhorar o que já estava bom e melhorar o que já estava bom,
mas especialmente com o compromisso da proteção de cheias, da combater as filas na saúde, que é outro desafio. A tabela do SUS, Lívia, nunca aumentou. E nós tínhamos, antes da pandemia, em Porto Alegre, 1.680.000 pessoas no prontuário do SUS. Hoje tem 1.100.000. Porto Alegre atende o interior, atende a grande Porto Alegre que está desarranjada. Então, não dá mais para continuar a tabela do SUS. Então, tu tem o desafio do SUS, do transporte coletivo, entendeu? Da proteção de cheia. Então, esses são minhas pautas que estão no dia a dia. E é para isso que vou dedicar aí os meus 4 anos, né, como prefeito da cidade de Porto Alegre. Aliás, eu sou um goiano de nascimento. Nasci em Piracajuba, capinei roça com meu pai, com meus irmãos. E sou uma pequena compensação de milhares de gaúchos que se espalharam por esse Brasil afora, nas fronteiras, né, agrícolas. Aliás, o Brasil deve ao Rio Grande a este potencial, né, de agronegócio, que foi essa gauchada dos anos 40 e 50 que vieram. Então, eu sou uma pequena compensação. Então, eu sou goiano de nascimento, gaúcho de coração, porto-alegrense por adoção e bem-vindo a Porto Alegre, a melhor cidade do mundo. Prefeito Sebastião Melo, muito obrigada pela sua presença e sua participação aqui no JR Entrevista. Obrigado. E parabéns aqui, viu? Eu gostei. Me convide mais para vir aqui. Eu vou falar para o Silvio. Da próxima vez tem que me convidar, né? Sempre convidado, prefeito. Tá. Muito obrigada pela sua participação. Tá bom. Obrigada a você pela sua companhia e até a próxima.